enfermagem obstétrica, a gente está muito mais focado no baixo risco, na assistência de parto de baixo risco, que é aquilo que está dentro do nosso conselho, né? O nosso conselho diz que nós podemos acompanhar pré-natal de baixo risco, parto de baixo risco, sem a presença do profissional médico. O profissional médico está destinado ao parto de alto risco, aquelas situações de alta complexidade, e que não que exclui a enfermeira, né? Não que exclui a obstetriz, não. A enfermeira e a obstetriz, elas fazem parte desse sistema, né? Fazem parte do cuidar, fazem parte do estar em pré-natal junto com as mulheres, cuidando das mulheres que têm questões com diabetes gestacional, as doenças hipertensivas da gestação, as síndromes hipertensivas, estou falando errado, falei errado, as síndromes hipertensivas. Então, a gente está muito mais focada no cuidar de baixo risco. Bom, e assim, mas como é que a gente consegue fazer parte desse cuidar? A gente consegue fazer parte desse cuidar se tornando presente. A gente consegue fazer parte desse cuidar trazendo orientação e informação. E aí, assim, o que me chamou muita atenção, né? Chamou atenção a minha equipe, a Bruna que me levantou, assim, sabe? Falou assim, dá uma olhada no relato de parto da blogueira famosa, enfim, tá. Então, assim, reforçando aqui, eu não quero dizer que ela não mereceu, dizer que foi feita coisa errada. Não é nada disso, ainda mais porque ela tem uma boa experiência de parto. E que vale muito o quanto que as mulheres se sentem com uma boa experiência de parto. Então, se ela tem uma boa experiência de parto, eu fico muito feliz. Mas podia não ter dado certo. Não podia não ter acabado da maneira que acabou, talvez por uma indicação não assertiva, talvez por uma indicação não propícia de uma conduta que foi tomada de maneira inadequada, né? Então, quando é que a gente tem indicação de indução não medicamentosa? Então, quais são as induções não medicamentosas? A gente até fala de indução natural, tem gente hoje em dia da assistência ao parto que critica, fala que não é indução natural, que a partir do momento que você fez qualquer situação, qualquer estímulo do corpo da mulher, você está fazendo algo além do natural, porque o natural é por ela a si mesmo. Mas quando eu penso que existem fatores que podem atrapalhar a evolução do trabalho de parto, um dos fatores é emocional, quando você traz algumas condutas naturais ou não medicamentosas, que talvez a gente possa usar melhor esse termo, pode alinhar muito mais para o trabalho de parto engrenar, né? Para ter um alinhamento do corpo. Então, eu falo muito sobre a acupuntura. A acupuntura, ele é um método que eu gosto bastante e que traz muito alinhamento do corpo e que, sim, pode pegar alguns pontos de indução, tá? Mas quando que a mulher tem que começar a indução, a fazer acupuntura? Ela pode fazer acupuntura a gestação toda. E isso, nós, da enfermagem obstétrica, podemos indicar a mulher a fazer, né? Então, a mulher pode fazer acupuntura a gestação toda? Pode fazer acupuntura a gestação toda. A mulher pode tomar homeopatia a gestação toda? Pode, porque para cada momento, se tiver indicação, né? Porque a homeopatia também, ele é muito à base de indicação. Se tiver indicação, ela vai tomar, ela pode passar algumas situações de homeopatia, ou mesmo dos florais. Eu gosto muito de floral, na gestação, gosto muito de floral no trabalho de parto, gosto de floral na vida, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa do floral. Então, tudo isso vai fazer o trabalho de parto engrenar? Não necessariamente, a gente não sabe, tá? Mas quando pode começar? Pode começar em qualquer momento. Mas aí, nesse caso em específico, né? A gente tem indicação de fazer descolamento de membrana após 37 semanas? Não tem. Por quê? Porque não tem comprovação científica que descolamento de membrana estimula o trabalho de parto, tá bom? Pode causar desconforto, pode trazer ansiedade e pode fazer a bolsa romper no momento não adequado. Mas e quando tem indicação? Quando tem indicação é um caso à parte. E quais são os casos que tem indicação? Se a mulher tem uma pressão, uma pré-eclâmpsia, se ela tem uma síndrome hipertensiva nessa gestação, e a gente sabe que as síndromes hipertensivas, elas têm indicação gestacional, não é aquela mulher que tem pressão, que tem uma hipertensão de base e que na gestação ela está controlada, tá? Mas eu tenho uma mulher que desenvolve pressão alta na gestação e aí faz uso de medicação
E aí começa, tem um limite ali, né? Que são as recomendações das sociedades americanas, do Ministério, de um monte de sociedades aí, né? Nas melhores evidências. Que essa mulher tenha o parto até 39 semanas. Então, dependendo do grau, de como é que tá essa hipertensão, tem indicação de ser antecipado, se não até 39. Não tem indicação de levar até 40 semanas, 41 semanas. A gente sabe que isso não é indicado. Então, essas mulheres que elas têm alguma patologia associada, ela tem indicação de talvez começar aí um acorda para o corpo a partir de 37 semanas. Porque ela tem uma data, ela tem um limite para parir, 39 semanas. Então, no caso, dá para eclâmpsia. Leve, moderada, grave, e aí a gente precisa acompanhar cada caso. Diabetes gestacional controlada, sem uso de medicação, sem uso de insulina. Qual é a recomendação? Até 41 semanas. Então, se o bebê se não tem repercussão grave na gestação, se não tem aumento de líquido amniótico, não tem aumento de peso, realmente a gestação está controlada, o peso está tudo ok, a glicemia de jejum está controlada, jejum, né, tá fazendo ponta de dedo, tem jejum 2 horas pós-prandial, 2 horas, 1 hora pós-prandial, 1 hora pós-almoço, tá tudo controladinho, bonitinho. Não tem, pode até 41 semanas. Bom, se ela tem que parir até 41 semanas, com 39 semanas, eu começo os acordas para o corpo. Tá? Com 39, mas eu vou ser mais enfática a partir de 40 semanas. Então, a partir de 40 semanas, a gente vai descolar a membrana, a gente vai ver se tem dilatação, porque às vezes não tem dilatação, ela pode começar com óleo de prímula antes, né? Então, ela pode colocar óleo de prímula no colo do útero, pode descolar a membrana a partir de 40 semanas, pode passar uma sonda Foley com 40 mais 3, 40 mais 4, aí vai ficar 48 horas de função da Foley, daí vai tomar óleo de rícero, mas ela tem uma data limite, 41 semanas para parir, tá? Se eu tenho uma gestação que é de baixo risco, e essa foi uma das questões muito que pegou bastante para mim no relato de parte dessa blogueira, dessa mulher, que é uma mulher famosa, sabe? Que a gente tem que tomar muito cuidado com as repercussões, justamente porque você está instigando, né? Talvez informações não tão adequadas e que pode levar a desfechos ruins para algumas mulheres. Não é todo óleo de rícino, não é toda mulher que tem indicação de tomar óleo de rícino, e o óleo de rícino não tem indicação de ser tomado de qualquer forma. Tá? Ah, Karina, mas o relato diz que a placenta deu no ultrassom que a placenta tinha insuficiência placentária. Quais são os sinais de insuficiência placentária? Então, o que significa uma insuficiência placentária? Se eu tenho sinal, só dizer que está com placenta grau 3 não significa insuficiência placentária. Então, placenta grau 3 no ultrassom significa nada para mim. Nada para mim e para a maioria dos médicos, para a maioria das parteiras, para a maioria das pessoas que trabalham com evidência científica. Por quê? Porque avaliar grau de placenta não é fácil, e quantos ultrassons, quantas pessoas eu já vi que faz um ultrassom para grau 3, faz no dia seguinte estava grau 2, voltou para grau 1. Não é algo fácil de avaliar e que traz impacto. Quais são as repercussões da insuficiência placentária? Então, isso que a gente precisa avaliar. Quais são as repercussões da insuficiência placentária? Então, se a mulher está desenvolvendo uma insuficiência placentária, uma das coisas que tem repercussão é no líquido amniótico. Se eu tenho uma diminuição de líquido amniótico, pode significar que a placenta não está lá mais essas coisas, que ela não está dando conta de produzir líquido amniótico. Se eu tenho uma restrição de crescimento, também. Então, a gente precisa aprender a avaliar os sinais clínicos. Lembrem que a clínica é soberana, sempre, para tudo, tá bom? A gente precisa avaliar sinais clínicos.